Existe uma profecia escondida nas páginas empoeiradas do livro de Daniel que poucos compreendem completamente. Enquanto muitos conhecem a história da cova dos leões e da fornalha ardente, há uma visão que Daniel recebeu durante o cativeiro babilônico que descreve com detalhes assustadores o surgimento de um poder que dominaria o mundo nos últimos dias. Esta não é apenas mais uma história bíblica. É um aviso que ecoa através dos séculos até nossos dias atuais. Daniel, capítulo 7, descreve 4 bestas emergindo do mar. Estudiosos concordam que estas bestas representam impérios mundiais, mas a 4ª besta é diferente de todas as outras. Ela é aterrorizante, extremamente forte, com dentes de ferro que devora e destrói tudo. E desta besta surge um chifre pequeno, diferente dos outros, com olhos como olhos humanos e uma boca que profere grandes coisas. Este chifre pequeno representa o que as escrituras posteriores chamariam de Anticristo. Mas aqui está algo que surpreenderá você. Daniel não estava apenas vendo uma visão simbólica. Ele estava testemunhando uma realidade espiritual que se manifestaria no plano físico. O profeta ficou tão perturbado com o que viu que seu rosto empalideceu e ele guardou essas coisas em seu coração por dias. O que Daniel viu que o deixou tão abalado? Ele viu o engano perfeito. Um sistema tão convincente que até os escolhidos poderiam ser enganados. A Bíblia etíope, que contém livros que foram removidos do cânon ocidental, oferece detalhes adicionais sobre estes tempos finais. O livro de Enoque, aceito como escritura na Igreja Ortodoxa Etíope, fala de 70 pastores que seriam designados sobre as ovelhas de Deus, e que nos últimos dias, estes pastores se tornariam corruptos, permitindo que lobos devorassem o rebanho. Esta imagem se conecta diretamente com as advertências do Novo Testamento sobre falsos profetas e falsos cristos que surgiriam. Durante a visão de Daniel, um ancião celestial lhe explicou que o chifre pequeno faria guerra contra os santos e prevaleceria contra eles até que o ancião de dias viesse e o julgamento fosse dado aos santos do Altíssimo. Esta é uma verdade perturbadora. O anticristo não será derrotado por exércitos humanos. Ele não será impedido por organizações políticas ou religiosas. Seu reino continuará até que o próprio Cristo retorne em glória. Mas como este engano começará? As Escrituras nos dizem que ele virá em seu próprio nome. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Esta é uma pista crucial. O mundo rejeitou o verdadeiro Cristo que veio em humildade, mas aceitará prontamente um falso Cristo que vem com sinais, prodígios e promessas de paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, revelou detalhes adicionais sobre este homem da iniquidade. Ele se assentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Estudiosos debatem se este será um templo físico reconstruído em Jerusalém, ou se representa algo mais metafórico. Alguns argumentam que Paulo estava falando sobre a igreja sendo corrompida de dentro. Outros insistem que deve haver um terceiro templo literal construído no Monte do Templo. Descobertas arqueológicas recentes lançam luz sobre estas profecias antigas. Em 1947, pastores beduínos descobriram os manuscritos do Mar Morto em cavernas perto de Qumran. Entre estes manuscritos estavam comentários sobre o livro de Abacuque, que falava sobre um professor de mentiras que enganaria muitos nos últimos dias. A comunidade de Qumran, provavelmente essênios, estava tão preocupada com o engano dos últimos tempos que se isolaram no deserto para manter sua pureza.
O que torna o anticristo tão perigoso não é apenas seu poder político ou militar. É sua capacidade de enganar através de sinais e prodígios mentirosos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos diz que sua vinda será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Note que não diz sinais falsos, mas sinais de mentira. Estes serão milagres reais, manifestações sobrenaturais genuínas, mas sua fonte não será divina. Serão poderes demoníacos mascarados como luz. Imagine por um momento como isso se manifestará no mundo moderno. Vivemos em uma era de ceticismo científico, onde milagres são descartados como superstição. Mas e se alguém aparecesse capaz de curar doenças incuráveis instantaneamente? E se ele pudesse controlar o clima, acabar com a fome, resolver conflitos internacionais aparentemente intratáveis? O mundo não se curvaria em adoração a tal pessoa? Não o proclamaríamos como o Salvador da humanidade? O livro de Jubileus, outro texto preservado na tradição etíope, fala de um período de grande engano, quando até os anjos fiéis teriam dificuldade em discernir a verdade da mentira. Isto sugere que o engano do anticristo operará em múltiplas dimensões, não apenas no reino físico, mas também no espiritual. Ele não será apenas um ditador político. Ele será um líder religioso, econômico e talvez até científico que parecerá ter respostas para todas as crises da humanidade. Se você está achando estas revelações perturbadoras, você deveria. A Bíblia não nos dá estas profecias para nos assustar, mas para nos preparar. Jesus disse em João 16:33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O conhecimento do que está por vir não deve nos paralisar com medo, mas nos fortalecer com vigilância. Se esta verdade está impactando você, deixe um like neste vídeo e compartilhe com outros crentes que precisam ouvir estas revelações das Escrituras. Mas aqui está a pergunta que mantém estudiosos da Bíblia acordados à noite. Se o anticristo virá com poder tão convincente, como os fiéis poderão reconhecê-lo? Como não seremos enganados quando até os escolhidos estão em risco? A resposta está escondida nas próprias palavras de Cristo, e o que descobriremos a seguir pode mudar completamente sua compreensão dos últimos dias. Capítulo 2: Os vigilantes e o primeiro engano. Para entender o engano final, devemos primeiro entender o primeiro engano. Gênesis capítulo 6 contém versículos que confundiram teólogos por milênios. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem eram estes filhos de Deus? A maioria das traduções modernas deixa esta pergunta sem resposta, mas textos antigos não têm tal ambiguidade. O livro de Enoque, citado na Epístola de Judas no Novo Testamento, identifica claramente estes filhos de Deus como anjos que abandonaram sua posição celestial. Eles eram chamados de vigilantes, seres celestiais encarregados de observar a humanidade. Mas 200 destes vigilantes, liderados por Semiasa e Azazel, fizeram um juramento proibido no Monte Hermon. Eles desceriam à terra, tomariam esposas humanas e compartilhariam conhecimento celestial que não deveria ser revelado. Este não foi um ato de amor ou compaixão, foi rebelião deliberada contra a ordem de Deus, e as consequências foram catastróficas. Destas uniões nasceram os Nefilim, gigantes de grande estatura e maior maldade. Gênesis 6, versículo 4, nos diz: Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes
eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Mas o livro de Enoque revela detalhes que Gênesis apenas sugere. Os Nefilim não eram apenas grandes em estatura. Eles consumiam toda a produção dos homens, e quando não havia mais nada, começaram a devorar os próprios homens. Eles bebiam sangue e cometiam atrocidades que encheram a terra de violência. Este foi o motivo principal do dilúvio. Não foi apenas a maldade humana, mas a corrupção genética e espiritual que os vigilantes introduziram na criação de Deus. Azazel, um dos líderes destes anjos caídos, ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e armaduras. Ele introduziu a arte da guerra. Outro vigilante chamado Shemiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes. Outro ensinou astrologia. Outro ensinou os sinais da terra, do sol, da lua e das estrelas. Este conhecimento proibido acelerou a corrupção da humanidade. Agora aqui está onde fica interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas, versículo 6 adiciona: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Estes vigilantes foram aprisionados, mas sua influência não terminou. Enoque registra que quando os Nefilim morreram, seus espíritos não foram para o lugar dos mortos humanos. Em vez disso, eles se tornaram demônios. Espíritos malignos que vagam pela terra procurando habitar e atormentar os humanos. Jesus encontrou estes espíritos repetidamente durante seu ministério terreno. Lembre-se do endemoninhado gadareno habitado por uma legião de demônios. Estes eram espíritos dos Nefilim. Mas por que isso importa para a nossa compreensão do Anticristo? Porque o padrão estabelecido pelos vigilantes será repetido nos últimos dias. Assim como eles desceram oferecendo conhecimento e poder proibidos, assim o Anticristo virá oferecendo soluções sobrenaturais para problemas humanos. Assim como os vigilantes se apresentaram como benfeitores da humanidade, assim o Anticristo se apresentará como Salvador. Apocalipse 13 nos fala de uma besta que sobe do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta recebe seu poder, trono e grande autoridade do dragão, identificado como Satanás. Assim como Satanás empoderou os vigilantes, ele empoderará o Anticristo. E assim como os vigilantes corromperam a genética humana, há evidências bíblicas de que o Anticristo tentará fazer o mesmo através da marca que ele exigirá. Estudiosos debatem se a marca da besta será uma tecnologia literal, como um microchip, ou algo mais espiritual. Mas considere isto: e se for ambos? E se a marca envolver alteração genética que muda fundamentalmente o que significa ser humano? Daniel, capítulo 2, versículo 43, diz sobre o reino final: Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Alguns interpretam isto como engenharia genética nos últimos dias. O livro de Jasher, mencionado em Josué e 2 Samuel, contém detalhes adicionais sobre a era pré-diluviana. Ele registra que não apenas humanos foram geneticamente corrompidos, mas também animais. Os homens começaram a misturar espécies, criando híbridos que não deveriam existir. Gênesis 6:12 diz: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não apenas humanidade. Jesus fez uma declaração enigmática em Mateus 24:37.
Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A maioria dos pregadores foca em pessoas comendo, bebendo e casando-se, ignorando o julgamento vindouro. Mas e se Jesus estava apontando para algo mais profundo? E se ele estava nos advertindo que, assim como havia corrupção genética e espiritual nos dias de Noé, assim será novamente nos últimos dias? A tecnologia moderna torna isso possível de maneiras que gerações anteriores não poderiam imaginar. CRISPR permite edição genética precisa. Neuralink e tecnologias similares prometem fundir humanos com inteligência artificial. Transhumanistas falam abertamente sobre melhorar a humanidade além de nossas limitações biológicas. Eles não veem isso como corrupção, mas como evolução. Mas da perspectiva bíblica, é a repetição de um padrão antigo. Inscreva-se neste canal para mais revelações das Escrituras que a maioria das igrejas não ensina. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam entender os tempos em que vivemos. Aqui está o que mantém teólogos debatendo acalorados. Se os vigilantes foram aprisionados após o dilúvio, de onde virá o poder sobrenatural do Anticristo? Apocalipse 9 descreve uma chave sendo dada para abrir o poço do abismo. De lá, emergem criaturas que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Seu rei é chamado Apolion, o Destruidor. Seriam estes os vigilantes aprisionados, sendo libertados para empoderar o sistema do Anticristo? A resposta a esta pergunta revela a conexão entre profecias antigas e eventos futuros, e o que descobriremos a seguir sobre os sinais celestiais mudará para sempre como você lê o livro de Apocalipse. Capítulo 3 – Sinais nos céus. Jesus foi claro em Lucas 21:25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror e apreensão das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Estas não são descrições poéticas. São avisos literais de fenômenos celestiais que precederão a grande tribulação. Joel, capítulo 2, versículo 31, profetiza: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia foi parcialmente cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Mas Pedro, em Atos 2, deixa claro que haverá um cumprimento final ainda por vir. As luas de sangue que vemos periodicamente são prenúncios deste evento final. Entre 2014 e 2015, ocorreu algo astronomicamente raro. Uma tétrade de luas de sangue, 4 eclipses lunares totais consecutivos, todos caindo em festas bíblicas judaicas. A primeira na Páscoa, a segunda em Sucó, a terceira na Páscoa novamente, e a quarta em Sucó novamente. Historicamente, tétrades que caem em festas bíblicas coincidem com eventos significativos para Israel. Em 1493 e 1494, uma tétrade coincidiu com a expulsão dos judeus da Espanha e a descoberta das Américas, que se tornariam refúgio para o povo judeu. Em 1949 e 1950, uma tétrade coincidiu com o renascimento de Israel como nação. Em 1967 e 1968, uma tétrade coincidiu com a Guerra dos 6 Dias, quando Israel recuperou Jerusalém. O que os sinais celestiais de 2014 e 2015 estavam anunciando? Alguns estudiosos acreditam que marcaram o início de um período de preparação final antes dos eventos da tribulação. Outros argumentam que sinalizaram mudanças geopolíticas no Oriente Médio
que preparariam o palco para o surgimento do Anticristo. Independentemente da interpretação, não podemos ignorar que Deus usa os céus como sinais. Gênesis 1:14 diz que Deus criou as luzes no firmamento dos céus para sinais, estações, dias e anos. A palavra hebraica para sinais é oath, que significa sinal, marca ou prodígio. Os céus são o relógio profético de Deus. Enquanto calendários humanos mudam, os movimentos celestiais permanecem constantes, estabelecidos desde a criação. O livro de Enoque dedica sessões inteiras à astronomia celestial e calendários. Enoque recebeu revelação sobre os movimentos do Sol, Lua e estrelas, e como eles se relacionam com os tempos e estações de Deus. Ele advertiu que nos últimos dias, os homens perderiam o controle do calendário verdadeiro e celebrariam festas nos dias errados, desconectando-se do tempo profético de Deus. Apocalipse 12 apresenta um sinal grandioso no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida e grita com dores de parto. Em 23 de setembro de 2017, este sinal apareceu literalmente nos céus. A constelação de Virgem, a Virgem, estava vestida com o sol. A lua estava aos seus pés. Acima de sua cabeça estavam 9 estrelas da constelação de Leão, mais 3 planetas, Mercúrio, Vênus e Marte, totalizando 12 estrelas. E dentro do ventre de Virgem estava Júpiter, o planeta rei, que havia estado em movimento retrógrado na constelação por 42 semanas, o período de uma gestação humana. Alguns rejeitaram isto como coincidência. Outros o viram como um sinal profético significativo. Mas aqui está o que não pode ser negado. A própria Bíblia nos diz para observar os céus em busca de sinais. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus 16, 2 e 3, dizendo: Sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Se estamos prestando atenção aos sinais meteorológicos, mas ignorando os sinais celestiais que Deus estabeleceu, estamos repetindo o erro dos fariseus. Isaías 13:10 descreve eventos do dia do Senhor. As estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isto não é linguagem figurativa. Apocalipse 6, 12 e 13 confirma. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Mas o que são estas estrelas caindo? A palavra grega aster pode significar estrelas literais ou corpos celestiais menores como meteoros e asteroides. Alguns estudiosos sugerem que descreve uma chuva de meteoros massiva. Outros argumentam que poderia descrever satélites e detritos espaciais caindo quando os poderes dos céus forem abalados. Com milhares de satélites agora orbitando a Terra, controlando comunicações, GPS, sistemas militares e finanças, imagine o caos se todos caíssem simultaneamente. Jesus disse em Mateus 24, 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. A palavra grega para abalados é saleu, que significa agitar, derrubar, perturbar. Os próprios fundamentos físicos do céu serão perturbados. Alguns propõem explicações naturais. Erupções vulcânicas massivas poderiam obscurecer o Sol. Impactos de asteroides poderiam preencher a atmosfera com detritos. Mas as Escrituras indicam causas sobrenaturais. 2 Pedro 3,10 diz: Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão. Este
É um desmantelamento cósmico que excede causas naturais. Deixe um like se estas revelações estão abrindo sua compreensão das profecias bíblicas. Comente abaixo quais sinais você acredita que já estamos vendo se cumprindo hoje. Agora aqui está uma verdade controversa que muitos pregadores evitam. Quando Apocalipse diz que as estrelas caem na terra, poderia estar descrevendo algo mais do que objetos físicos. Judas, versículo 13, fala de estrelas errantes, para as quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. Estas estrelas representam anjos caídos. Apocalipse 12:4 descreve a cauda do dragão varrendo 1/3 das estrelas do céu e atirando-as à terra. Apocalipse 12:9 identifica o dragão como Satanás e as estrelas como seus anjos. Quando João viu estrelas caindo do céu, ele pode ter estado testemunhando anjos caídos sendo lançados à terra para o confronto final. Apocalipse 12:12 confirma: Ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Esta expulsão final de Satanás e suas hostes celestiais para a terra corresponde ao período quando o Anticristo receberá poder para governar por 42 meses. O que isto significa praticamente? Significa que durante a grande tribulação, a atividade demoníaca na terra será intensificada, além de qualquer coisa que a história já testemunhou. Os sinais nos céus não são apenas fenômenos astronômicos. São anúncios de guerra espiritual se derramando no reino físico. E aqueles que não estão preparados espiritualmente serão completamente incapazes de resistir ao que está vindo. Mas quem é este homem que recebe poder de Satanás? Como ele surgirá no cenário mundial? E mais importante, como os fiéis poderão identificá-lo antes que seja tarde demais? As respostas estão codificadas nas Escrituras, e o que revelaremos a seguir expõe a verdadeira identidade do Anticristo. Capítulo 4. O Homem da Iniquidade. Segunda. Tessalonicenses capítulo 2 apresenta a descrição mais detalhada do Anticristo no Novo Testamento. Paulo escreve: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este título, Filho da Perdição, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. A primeira aqui, referindo-se ao Anticristo. A segunda, em João 17:12, onde Jesus o usa para descrever Judas Iscariotes. Esta conexão é intencional. Assim como Judas traiu Cristo de dentro do círculo íntimo dos discípulos, assim o Anticristo surgirá de dentro da estrutura religiosa, traindo a verdade que deveria proteger. Ele não virá como um forasteiro atacando a igreja. Ele virá como alguém de dentro, falando a linguagem da fé, enquanto perverte seu significado. Paulo continua: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esta é a abominação da desolação que Daniel profetizou e que Jesus confirmou em Mateus 24:15. Quando virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mas o que exatamente é esta abominação? Houve cumprimentos parciais na história. Em 168 a.C., Antíoco Epifânio profanou o templo, sacrificando um porco no altar e erguendo uma estátua de Zeus. Em 70 d.C., os romanos destruíram o templo. Mas Jesus falou de um cumprimento futuro, ainda por vir. O Anticristo entrará no templo reconstruído, declarará ser Deus e exigirá adoração.
Apocalipse 13, 14 e 15 descrevem uma imagem da besta sendo erguida. E que poder foi dado para dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Esta será uma imagem que fala e tem aparente vida. Com hologramas, inteligência artificial e tecnologias avançadas, isto não é mais ficção científica, é possibilidade atual. Mas aqui está o que a maioria perde. O poder do anticristo não virá primariamente de força militar ou econômica. Virá de engano religioso. 2 Tessalonicenses 2,9 diz: a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Note que sinais e prodígios não são falsos em si mesmos. Eles são reais, mas a mentira está em sua fonte e propósito. Moisés enfrentou situação similar diante de Faraó. Quando Arão lançou sua vara e ela se tornou serpente, os magos do Egito fizeram o mesmo através de seus encantamentos. Êxodo 7:22 diz que os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Estes não eram truques de mágica, eram manifestações sobrenaturais demoníacas. A diferença? A vara de Arão engoliu as varas deles, demonstrando que o poder de Deus é superior. Durante o ministério do anticristo, muitos dirão: se ele pode fazer milagres, deve ser de Deus. Este é exatamente o engano contra o qual Jesus advertiu. Em Mateus 7:22, Jesus diz que no dia do julgamento muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus responde: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é chocante. Pessoas fazendo milagres genuínos em nome de Jesus, mas Jesus diz que nunca as conheceu. O que isto nos ensina? Que sinais e prodígios sozinhos não validam alguém como sendo de Deus. O teste é alinhamento com a palavra de Deus e o caráter de Cristo. Isaías 8:20 diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O anticristo será o orador mais carismático que o mundo já viu. Daniel 7:8 diz que ele tem uma boca que profere grandes coisas. Daniel 7:25 diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13:5 confirma: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ele não será tímido ou incerto. Ele falará com autoridade absoluta, convencendo massas de que é a resposta para todos os problemas. Mas há algo mais sutil acontecendo. 2 Tessalonicenses 2:6 e 7 mencionam algo ou alguém que atualmente restringe o anticristo. Só há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. O que ou quem está restringindo? A maioria dos estudiosos evangélicos acredita que é o Espírito Santo trabalhando através da igreja. Quando a igreja for removida no arrebatamento, a restrição será removida e o anticristo será revelado. Isto apresenta uma linha do tempo. O anticristo não pode ser revelado enquanto a igreja estiver na terra. Aqueles que procuram identificá-lo antes do arrebatamento estão procurando prematuramente. Ele surgirá após a partida dos santos. Este é um conforto, mas também um aviso. Se você estiver aqui quando o anticristo for revelado, significa que você perdeu o arrebatamento. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as próximas revelações sobre os eventos dos últimos dias. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam entender estes tempos. Apocalipse 6:2 apresenta o primeiro cavaleiro do Apocalipse cavalgando um cavalo branco com um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Muitos confundem este cavaleiro com Cristo, que também aparece em um cavalo branco em Apocalipse 19. Mas há diferenças cruciais. Cristo vem com muitas coroas, não uma. Cristo vem com uma espada, não um arco. Cristo vem no final da tribulação, não no início. O primeiro cavaleiro é o anticristo surgindo no cenário mundial. Ele vem conquistando, mas note que não há menção de guerra. Ele conquista através de diplomacia, acordos de paz e promessas políticas. Daniel 9:27 diz que ele confirmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas na metade da semana, ele quebra o concerto e inicia a perseguição. Esta aliança de 7 anos com Israel é o marcador definitivo do início da tribulação. Muitos procuram por guerras e catástrofes, mas o verdadeiro sinal é um tratado de paz. 1 Tessalonicenses 5:3 avisa: quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. A paz prometida pelo anticristo será a armadilha que levará à maior tribulação que o mundo já conheceu. Mas como será a vida sob o governo dele? Quem sobreviverá e quem perecerá? E qual será o custo de resistir ao seu sistema? As respostas a estas perguntas são mais aterrorizantes do que a maioria imagina. E o que descobriremos a seguir sobre a grande tribulação desafiará tudo o que você pensa que sabe sobre resistência e fé. Capítulo 5 – A Grande Tribulação. Jesus chamou isto de grande tribulação em Mateus 24:21. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esta não é hipérbole. Será literalmente o período mais mortal na história humana. Apocalipse 6 abre os selos do julgamento. Depois do cavalo branco do anticristo, vem o cavalo vermelho da guerra. Foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O pacto de paz que o anticristo estabelece não dura. Guerra global eclode. Nações se levantam contra nações. O terceiro cavalo traz fome, uma balança na mão e uma voz dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. Durante a tribulação, um dia inteiro de trabalho comprará apenas comida suficiente para uma pessoa sobreviver um dia. O quarto cavaleiro é a morte montada em um cavalo amarelo, seguido pelo inferno. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. 1/4 da população mundial morrerá apenas nesta fase inicial. Com 8 bilhões de pessoas na Terra hoje, isto significa 2 bilhões de mortes. Mas os selos são apenas o começo. Apocalipse 8 introduz os julgamentos das trombetas. A primeira trombeta traz saraiva e fogo misturados com sangue lançados sobre a terra. 1/3 das árvores queima. Toda a erva verde queima. A segunda trombeta descreve algo como um grande monte ardendo em fogo lançado no mar. 1/3 do mar torna-se sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. 1/3 dos navios é destruído. Alguns especulam que isto descreve um asteroide ou meteorito maciço impactando o oceano. Outros sugerem que poderia ser um evento vulcânico submarino. Independentemente do mecanismo, o resultado é devastação ambiental catastrófica. A terceira trombeta envenena 1/3 das águas doces. Uma grande estrela ardendo como uma tocha cai do céu sobre 1/3 dos rios e fontes de água. O nome da estrela
é absinto. 1/3 das águas torna-se amarga, e muitos homens morrem dessas águas. Absinto é mencionado no Antigo Testamento como símbolo de julgamento e amargura. Jeremias 9,15 diz: Eis que lhes darei a comer absinto e lhes darei a beber água de fel. Contaminar o suprimento de água doce do mundo seria catastrófico. Sem água potável, sociedades entram em colapso em dias. A 4ª trombeta afeta os corpos celestiais. É ferido 1/3 do Sol, 1/3 da Lua e 1/3 das estrelas, de modo que 1/3 deles escureceu, e 1/3 do dia não brilhou, e também 1/3 da noite. Imagine dias e noites que são 1/3 mais escuros. O impacto nos ritmos circadianos humanos, agricultura e temperatura seria devastador. Mas fica pior. A 5ª trombeta abre o poço do abismo. Uma estrela que caiu do céu recebe a chave do poço do abismo. Quando aberto, sobe fumaça, como de uma grande fornalha, escurecendo o sol. Desta fumaça, emergem gafanhotos com poder como escorpiões. Mas estes não são gafanhotos comuns. Apocalipse 9, 7-10 os descreve. Sua aparência era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia coroas como ouro. Seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulher. Seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinham caudas como escorpiões com ferrões. Estas são claramente criaturas demoníacas. Seu rei é o anjo do abismo chamado Abaddon em hebraico e Apollyon em grego, ambos significando destruidor. Seu propósito: atormentar por 5 meses aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. O tormento é tão intenso que Apocalipse 9:6 diz: Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Deixe um like se você está percebendo a seriedade dos tempos em que vivemos e a urgência de estar preparado espiritualmente. Comente Maranata se você anseia pelo retorno de Cristo. A 6ª trombeta libera 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Estes anjos foram preparados para a hora, dia, mês e ano exatos. Seu propósito? Matar 1/3 da humanidade. Um exército de 200 milhões cavalga. Apocalipse 9, 17-19 os descreve. Das bocas dos cavalos saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. 1/3 da humanidade morta. Se 2 bilhões já morreram nos julgamentos anteriores, restam 6 bilhões. 1/3 de 6 bilhões é 2 bilhões adicionais. 4 bilhões de pessoas mortas até este ponto, metade da população mundial. E ainda faltam os julgamentos das taças. Mas aqui está o mais perturbador. Apocalipse 9:21 diz que os sobreviventes não se arrependeram, nem ainda se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. A palavra grega para feitiçarias é pharmakeia, de onde vem nossa palavra farmácia. Refere-se ao uso de drogas em rituais ocultos. Alguns estudiosos sugerem que durante a tribulação haverá um aumento massivo de uso de drogas combinado com práticas ocultas, criando uma população tão espiritualmente endurecida que mesmo julgamentos sobrenaturais não os levarão ao arrependimento. Este é o resultado de tomar a marca da besta. Apocalipse 14, 9-11 avisa: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não há arrependimento possível após tomar a marca. Esta é uma linha irreversível. Por quê? Porque a marca não é apenas uma transação econômica, é adoração. É uma declaração final de lealdade ao anticristo sobre Cristo. Apocalipse 13, 16 e 17 dizem: E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A pressão para tomar a marca será imensa. Sem ela, você não pode comprar comida, pagar aluguel, receber cuidados médicos ou participar da sociedade de forma alguma. Famílias serão divididas. Pais pressionarão filhos. Cônjuges trairão cônjuges. Mas Apocalipse 24 confirma que aqueles que resistem são mártires que reinarão com Cristo. Durante este período de trevas inimaginável, quando parece que Satanás triunfou completamente, Deus não abandona seu povo. Ele envia 2 testemunhas, cuja missão desafiará o próprio anticristo, e suas identidades podem surpreender você. Capítulo 6. Os 2 testemunhos. Apocalipse 11:3 introduz 2 personagens misteriosos. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias são 3 anos e meio, a primeira metade da tribulação. Estes 2 profetas aparecerão em Jerusalém, realizando sinais que ecoam Moisés e Elias. Versículo 5 diz: Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da boca deles e devorará os seus inimigos. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda praga quantas vezes quiserem. Fechar o céu para que não chova foi o milagre de Elias registrado em 1 Reis 17. Transformar água em sangue foi o milagre de Moisés no Êxodo. Então, quem são estas 2 testemunhas? A maioria dos estudiosos acredita que são Moisés e Elias, literalmente. Por quê? Porque ambos tiveram partidas incomuns da terra. Elias foi levado ao céu em um redemoinho sem experimentar a morte. Moisés morreu, mas Deus sepultou seu corpo pessoalmente. E Judas 9 registra que o arcanjo Miguel disputou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Além disso, ambos apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Malaquias 4:5 profetiza: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Alguns argumentam que isto foi cumprido em João Batista, mas Jesus disse em Mateus 17:11 que Elias certamente virá e restaurará todas as coisas. João Batista veio no espírito de Elias, mas o cumprimento final ainda está por vir. Outros sugerem que uma testemunha é Enoque em vez de Moisés, porque Hebreus 9:27 diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez. Enoque nunca morreu. Ele foi transladado. Gênesis 5:24 diz: Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se todos devem morrer uma vez, então Enoque e Elias devem retornar para cumprir isto. Independentemente de suas identidades exatas, suas missões são claras. Eles profetizarão vestidos de pano de saco, símbolo de lamento e arrependimento. Em um mundo celebrando o anticristo, estes 2 declararão o julgamento de Deus. Eles não usarão roupas finas ou falarão palavras suaves. Eles confrontarão diretamente o sistema do mal, e o anticristo não será capaz de detê-los. Versículo 5 diz que se alguém tentar prejudicá-los,
fogo sai de suas bocas e devora seus inimigos. Isto não é metáfora. Durante 3 anos e meio, eles serão indestrutíveis. Imagine a frustração do anticristo. Ele controla a economia global através da marca. Ele exige adoração sob pena de morte, mas há 2 homens que ele não pode silenciar. Eles profetizarão do templo em Jerusalém, o mesmo lugar onde o anticristo estabeleceu sua imagem. Eles transformarão água em sangue, trarão pragas e fecharão o céu. Apocalipse 11:6 diz que eles ferirão a terra com toda praga quantas vezes quiserem. Cada vez que o anticristo tentar uma ofensiva de propaganda, as 2 testemunhas enviarão outra praga. Cada vez que ele reunir multidões para adorar, eles declararão julgamento. Mas após 1260 dias, algo muda. Apocalipse 11:7 diz: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Antes disto, eles eram invencíveis. Agora sua missão está completa, e Deus permite seu martírio. Seus corpos jazem na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Isto é Jerusalém. Apocalipse 11:9 diz: homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam postos em sepulcros. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Pela primeira vez na tribulação, o mundo inteiro celebra. Eles trocam presentes como se fosse feriado. As 2 testemunhas que trouxeram pragas estão finalmente mortas. Tecnologicamente, é notável que todo o mundo veja seus corpos. Em qualquer outro período da história, isto seria impossível. Mas com transmissão global ao vivo, streaming de internet e satélites, bilhões podem assistir simultaneamente. Mas a celebração dura apenas 3 dias e meio. Apocalipse 11:11 diz: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu dizer-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com todos que precisam entender os eventos proféticos que estão se desenrolando diante de nossos olhos. Imagine o choque. O mundo inteiro assiste via satélite pensando que a ameaça foi eliminada. De repente, ao vivo na televisão, 2 cadáveres em decomposição se levantam. Eles ficam de pé. Uma voz do céu chama. Eles ascendem em uma nuvem enquanto inimigos assistem impotentes. Naquele momento, qualquer dúvida sobre a realidade de Deus é destruída. Mas a resposta não é arrependimento em massa. Apocalipse 11:13 registra que um terremoto mata 7.000 pessoas e o restante fica atemorizado e dá glória ao Deus do céu. Mas este temor não é arrependimento salvífico. É reconhecimento forçado. Filipenses 2:10 e 11 dizem que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas para aqueles que rejeitaram Cristo, esta confissão não traz salvação, apenas julgamento. A ascensão das 2 testemunhas marca o ponto médio da tribulação. Agora vem a segunda metade, chamada de Grande Tribulação. O anticristo, enfurecido e sabendo que seu tempo é curto, lançará sua ofensiva final. E a ferramenta de controle que ele usará não é apenas econômica, é biológica, espiritual e eterna. Capítulo 7. A marca e o nome. Apocalipse 13 apresenta o sistema mais diabólico de controle já concebido.
e fazia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Volumes foram escritos tentando identificar quem o 666 representa. Em gematria, onde letras têm valores numéricos, muitos nomes foram propostos. Nero César, em hebraico, soma 666. Alguns sugerem que representa Roma. Outros veem conexões com sistemas econômicos. Mas focar apenas na identificação numérica perde o ponto mais amplo. A marca é sobre adoração e lealdade. Não é apenas uma identificação ou tecnologia. É uma declaração espiritual de que você pertence à besta. Apocalipse 14:9. Deixa isto claro. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Adoração é a questão central. A marca é o símbolo externo de uma decisão interna. Deuteronômio 6:8 ordenou aos israelitas: atá-las-ás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Isto se referia aos mandamentos de Deus. Judeus ortodoxos ainda usam filactérios, pequenas caixas contendo escrituras amarradas na testa e braço durante a oração. A marca da besta é a imitação satânica. Enquanto o selo de Deus marca aqueles que pertencem a ele, a marca da besta marca aqueles que pertencem a Satanás. Apocalipse 7:3 registra um anjo dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 9:4 instrui os gafanhotos demoníacos a danificar apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Há dois grupos claramente distintos: aqueles selados por Deus e aqueles marcados pela besta. Mas aqui está uma questão controversa. A marca será uma escolha óbvia? Alguns argumentam que ninguém tomará a marca acidentalmente, porque Apocalipse é claro sobre as consequências. Outros sugerem que será introduzida gradualmente sob a aparência de conveniência e segurança. E quando as pessoas perceberem o que aceitaram, será tarde demais. Considere como sistemas de controle são introduzidos. Primeiro vem conveniência opcional. Então, se torna necessidade social. Finalmente, se torna obrigatório legalmente. Cartões de crédito eram luxos. Agora, muitos lugares não aceitam dinheiro. Smartphones eram dispositivos. Agora, são essenciais para participar da sociedade moderna. Cada passo é vendido como progresso, conveniência e segurança. A tecnologia para a marca da besta já existe. Microchips RFID podem ser implantados sob a pele, carregando informações médicas, financeiras e de identificação. Companhias na Suécia, Estados Unidos e outros lugares já oferecem isso a funcionários. Pagamentos biométricos, usando impressões digitais ou reconhecimento facial, estão se tornando comuns. Neuralink e tecnologias similares prometem interfaces cérebro-computador diretas. Mas a marca da besta será mais que tecnologia. Será acompanhada pela exigência de adorar a imagem da besta. Apocalipse 13:15 diz que a segunda besta, também chamada de falso profeta, dará fôlego à imagem da primeira besta para que fale e faça com que sejam mortos todos os que não adorarem. Recusar adoração significa execução. Recusar a marca significa fome e exclusão. Deixe um like se você está comprometido a permanecer fiel a Cristo, não importa o custo. Comente abaixo como você está se preparando espiritualmente para os dias difíceis à frente.
Apocalipse 24 mostra o destino daqueles que resistem. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Eles foram martirizados, decapitados. Mas o versículo continua: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sua fidelidade até a morte resulta em ressurreição e reinado com Cristo. Durante a tribulação, haverá aqueles que resistirão. Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Estes são santos da tribulação, aqueles que veem a fé após o arrebatamento. Eles enfrentarão perseguição intensa. Apocalipse 7, 9 e 14 descrevem uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono vestidos de vestes brancas. Quando perguntado quem são, um ancião responde: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles são mártires que morreram durante a tribulação, mas foram fiéis. Mas como alguém sobrevive durante este período sem tomar a marca? Jesus disse em Mateus 24, 15 e 16: quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Apocalipse 12, 6 diz que a mulher, representando Israel, fugiu para o deserto onde tem um lugar preparado por Deus para ser sustentada por 1260 dias. Deus providenciará refúgios sobrenaturais. Assim como ele alimentou Israel com maná no deserto, assim ele sustentará aqueles que recusam a marca. Mas exigirá fé radical. Exigirá disposição de perder tudo. Exigirá confiar que Deus providenciará quando todas as evidências naturais sugerirem o contrário. A pressão não será apenas externa, será psicológica. Imagine assistir seus filhos passarem fome porque você não pode comprar comida sem a marca. Imagine negar-lhes cuidados médicos porque médicos recusam tratar aqueles sem a marca. Imagine a culpa, a dúvida, a tentação de racionalizar. Talvez eu possa tomar a marca externamente, mas permanecer fiel internamente. Mas as Escrituras não permitem tal compromisso. A marca é uma decisão final irreversível. Uma vez tomada, não há retorno. Apocalipse 14:11 diz sobre aqueles que tomam a marca: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, enquanto a humanidade é dividida entre aqueles que tomam a marca e aqueles que resistem, enquanto o anticristo consolida poder absoluto, Deus não fica em silêncio. Ele preparou uma resposta que abalará céu e terra, e quando chegar, ninguém permanecerá neutro. Capítulo 8. A batalha final e a verdadeira vinda. O mundo sob o governo do anticristo atinge um ponto crítico. Apocalipse 16 descreve os 7 julgamentos das taças, a ira final de Deus derramada sem mistura. A primeira taça traz chagas malignas sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Ao contrário das pragas do Egito, que podiam afetar qualquer um, esta praga visa especificamente os adoradores da besta. A segunda taça transforma o mar inteiro em sangue, como de um morto, e morre toda a alma vivente no mar. Todo o ecossistema marinho colapsa. Toda a vida oceânica morre. Os efeitos em cascata seriam apocalípticos. A terceira taça transforma rios e fontes de água em sangue. O anjo proclama: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és,
porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Este é julgamento apropriado. Eles derramaram o sangue dos mártires. Agora tudo o que podem beber é sangue. A quarta taça dá poder ao sol para queimar os homens com fogo. As pessoas são queimadas com grande calor e blasfemam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependem para lhe darem glória. Note a dureza do coração. Mesmo sob julgamento extremo, eles não se arrependem. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as línguas de dor e blasfemavam o Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. Trevas sobrenaturais, semelhantes à nona praga do Egito, cobrem o reino do Anticristo. Mas assim como Faraó, os corações permanecem endurecidos. A sexta taça seca o grande rio Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente. E viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios e vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui está o clímax. Demônios saem para reunir todos os exércitos do mundo para um único lugar. Apocalipse 16:16 diz: E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Megido é uma cidade no norte de Israel, com um vale extenso perfeito para reunir exércitos massivos. Ao longo da história, grandes batalhas foram travadas ali. Mas esta será a batalha final. Mas contra quem eles estão lutando? Apocalipse 19:11 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Este é Jesus Cristo retornando em glória, não como o cordeiro manso que foi levado ao matadouro, mas como o leão da tribo de Judá, não para ser julgado, mas para julgar. Apocalipse 19:14 diz: Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Estes são os santos que foram arrebatados retornando com Cristo. De sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Isaías 11:4 diz: Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Cristo não precisa de exército. Sua palavra sozinha destrói. Zacarias 14:12 descreve a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se consumirá, estando eles de pé, e se consumirão os seus olhos nas suas órbitas, e a sua língua se lhes consumirá na sua boca. Isto é desintegração instantânea. Segunda, Tessalonicenses 2:8 diz que Cristo consumirá o anticristo com o sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Apocalipse 19:20 registra: A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eles não são aniquilados, são lançados vivos no inferno eterno. Apocalipse 22. Então, descreve Satanás sendo preso por 1000 anos. Um anjo desce do céu, com a chave do abismo e uma grande cadeia. Ele prende o dragão,
a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarra por 1000 anos. Ele é lançado no abismo, que é fechado e selado sobre ele, para que não engane mais as nações. Compartilhe este vídeo agora com sua família e amigos. Todo crente precisa entender estas verdades sobre os últimos dias. Este é o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo na terra. Apocalipse 24 diz: Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante o milênio, Cristo governa da terra com vara de ferro. Isaías 11, 6-9 descreve paz perfeita. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas após 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Apocalipse 27, 8 dizem: Quando os 1000 anos se acabarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Como é possível que após 1000 anos de reinado perfeito de Cristo, pessoas ainda se rebelem? Isto demonstra a natureza do coração humano. Mesmo na presença de perfeição, haverá aqueles que escolhem rebelião. Mas esta rebelião é de curta duração. Apocalipse 29 diz: Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então vem o julgamento final. Apocalipse 20, 11-15 descrevem o grande trono branco. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas para aqueles cujos nomes estão no livro da vida, uma realidade completamente diferente aguarda. Apocalipse 21, 1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, de Deus, ataviada como uma esposa adornada para o seu marido. Apocalipse 20, 1, 3 e 4 proclamam: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final dos fiéis. Eternidade na presença de Deus, sem pecado, sem dor, sem morte, sem separação. Tudo será feito novo. Apocalipse 21, 5 diz: O que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Então, como devemos viver à luz destas verdades? Jesus disse em Lucas 21:36: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nossa resposta não deve ser medo paralisante, mas vigilância ativa. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:4-6: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não espere até que seja tarde demais. Não presuma que terá outra oportunidade após o arrebatamento. As Escrituras sugerem que aqueles que rejeitaram a verdade antes da tribulação receberão forte engano durante ela. 2 Tessalonicenses 2:10-12 diz: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Para aqueles que já são crentes, fortaleçam sua fé, estudem as Escrituras, orem sem cessar. Não se deixem enganar por falsos cristos e falsos profetas. Testem tudo pela palavra de Deus. 1 João 4:1 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mantenha-se firme na verdade de que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. João 14:6 registra as palavras de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E enquanto aguardamos seu retorno, vivamos com propósito eterno. Mateus 28:19-20 nos comissiona: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Inscreva-se neste canal para continuar aprendendo verdades bíblicas profundas que fortalecerão sua fé. Deixe um like se este estudo abençoou você. Compartilhe com outros crentes. E comente abaixo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. As profecias sobre o Anticristo e os últimos dias não são dadas para satisfazer curiosidade. São dadas para nos preparar, para nos manter vigilantes, para nos motivar a viver com santidade e urgência. O tempo é curto. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. A pergunta não é se estas coisas acontecerão, mas onde você estará quando acontecerem. Você estará entre aqueles que são arrebatados antes da tribulação, ou entre aqueles que enfrentarão os horrores descritos no livro de Apocalipse? Você resistirá ao Anticristo, mesmo sob pena de morte? Ou tomará a marca e selará seu destino eterno? Estas não são perguntas teóricas. São questões de vida e morte eternas. E a escolha que você faz hoje determina sua realidade amanhã. Escolha Cristo. Escolha a vida. Escolha eternidade na presença de Deus, porque em breve, muito em breve, a oportunidade de escolher terminará, e o que foi decidido será executado. Apocalipse 22:20 termina com a promessa: certamente cedo venho. E a resposta da igreja
através dos séculos, ecoa. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.